Espero que todos estejam bem. É muito bom louvar a Deus, né, meus irmãos? Cantar louvores a Ele, dizer que nós o amamos. É maravilhoso. É maravilhoso saber que um dia nós vamos estar juntos, em um único coral. Nós vamos continuar adorando esse Deus eternamente. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus irmãos, eu não sei qual é o nível de intimidade que você tinha com o livro de Esther. E hoje nós estamos exatamente no último sermão da série. Hoje nós vamos ver o capítulo 9 e o capítulo 10. Mas não se preocupem, não se espantem. São 2 capítulos, mas nós vamos terminar hoje. Ainda hoje vamos terminar esses 2 capítulos. Eu não sei se o seu nível de conhecimento de Esther... Quando te falava assim, do livro de Esther, você pensava assim, é a história de uma judia que estava numa terra que não era dela e que ela se tornou uma rainha. Eu não sei o que você lembra de Esther, eu não sei se você lembrava de toda a história, mas o que nós vemos durante todo o livro é um Deus que cuida do seu povo. A gente tem falando sobre isso, lembrando aos irmãos que o livro de Esther é a história, de um momento da história do povo de Deus, em que Deus dá a libertação para o seu povo. Mesmo em terra distante, mesmo longe de casa, Deus dá a libertação para o seu povo. E isso é importante para nós. É importante nós refletirmos isso. É importante olharmos para o livro de Esther e termos exatamente esse pensamento. Deus cuida do seu povo, Deus traz a libertação para o seu povo. Foi assim no passado e é assim hoje. Continua sendo um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que cuida, um Deus que controla, um Deus que está ao lado. Mesmo quando achamos que Ele está ausente, Deus está presente. A gente viu tanta coisa no livro de Esther, e eu quero fazer uma espécie aqui de retrospectiva. A gente viu no livro de Esther que o povo estava exilado, o povo tinha sido exilado por conta da desobediência do povo. Isso foi previsto pelos profetas. Se vocês forem infiéis, vocês serão levados pelos seus inimigos. Isso aconteceu. A gente viu um povo que vivia ali distante do seu Deus, que a impressão que nos dá é que parece que o povo se esqueceu do seu Deus. O livro começa com 187 dias de festa, 180 para os nobres, para os príncipes, e mais 7 dias de festa para o povo. O rei Xerxes gostava de dar festa. Ele gostava de mostrar sua grandeza, gostava de mostrar a sua riqueza, o seu poder. Nós vimos uma rainha sendo deposta, a rainha Vasti, porque o rei queria exibi-la, ela não quis ir. E o rei a destituiu do seu cargo. Nós vimos a Esther, que tinha como seu nome original, seu nome judeu, Radassa. Uma pessoa que foi criada pelo seu primo, ela não tinha mais os seus pais. Nós vimos ela se tornar rainha, vimos Mardoqueu entrar na história, vimos Esther entrar nessa história. Esther, ela se torna rainha, mas ela não revela a sua identidade, ela não avisa, ela não fala que ela era do povo judeu. Nós vimos um outro personagem entrar em cena, que se chama Amã, que por várias vezes o texto da Bíblia vai dizer que ele era inimigo do povo judeu. Vimos esse homem chamado Amã ascender ao segundo posto mais importante do reino. Ele odiava Mardoqueu. Aliás, o seu povo, os amalequitas, eles tinham uma questão histórica contra o povo judeu. Esse homem faz o rei assinar um decreto de morte, aniquilação e extinção do povo judeu. Ele também tenta matar Mardoqueu, que era o seu desafeto. Nós vimos, então, diante desse decreto de morte para o povo de Deus, vimos a Esther precisando se arriscar, se apresentar perante ao rei para interceder pelo seu povo, por conta exatamente desse decreto de extermínio. E durante um momento do livro de Esther, a gente olha para o livro e pensa, parece que não tem mais jeito. Onde está Deus? Onde está Deus que permite a uma jovem ir para um harém e se tornar rainha sem nenhuma vontade própria? Onde está Deus que permite um decreto de extermínio do seu povo?
Às vezes a gente pode pensar isso. A partir desse momento a história começa a se reverter um pouco. Mas parece que a gente lendo o livro e percebendo, parece que as coisas não caminham bem. Vamos lembrar, o povo estava distante de casa, mas não só distante de casa, mas estava também distante do seu Deus. E a gente olha para o livro de Esther e nos vem essa pergunta: onde está Deus? Mas jamais nós devemos confundir, meus irmãos, o Deus oculto com o Deus ausente. Deus não estava ausente. E aí, uma coisa interessante para mim e para você. O povo judeu que vivia na Pérsia ali, ele estava distante do seu Deus. E quanto mais distante de Deus nós ficamos, meus irmãos, menos nós compreendemos a sua vontade e menos nós percebemos que Ele está presente e que Ele está agindo. Não esteja longe de Deus, não se acostume aos moldes desse mundo, a uma cultura pagã, mas esteja próximo de Deus. Creia que Ele está presente, porque senão a gente vai achar que Ele está ausente, mas Ele não está ausente. Ele está apenas, muitas vezes, oculto, mas Ele continua agindo. Deus não está oculto, meus irmãos, Ele está presente. Ele está oculto, Ele não está ausente. E hoje nós vamos ver o dia da libertação. Exatamente o que nós vamos falar hoje, o dia em que Deus reverteu toda a história, o dia da libertação do seu povo. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, em Esther capítulo 9. Nós vamos ler apenas o versículo 1. Abra sua Bíblia, Esther capítulo 9, versículo 1. Eu vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler mais alguns textos. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas vamos ler alguns versículos desse capítulo. Então, vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos acompanhar juntos essa história. Esther, capítulo 9, versículo 1, diz o seguinte: no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam. Feche seus olhos. Senhor, estamos diante da Tua palavra e pedimos que o Senhor, por favor, fale aos nossos corações. É a Tua palavra que é viva e que é eficaz. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o suspense acabou. E olha que nós tivemos vários momentos de suspense durante todo o livro de Esther. Talvez o maior suspense para mim e para você seja: será que Deus vai livrar o seu povo? Nós tivemos o suspense, por exemplo, de o que o rei faria quando Esther se apresentasse na presença dele, quando ela não podia fazer aquilo. Nós tivemos vários suspenses, mas talvez o maior deles, que tenha ficado na sua cabeça e na minha, seja: será que Deus vai livrar o seu povo da morte? Será que Deus vai agir e vai libertar o seu povo? Mas o maior suspense não deve ser esse. O maior suspense não é se Deus vai livrar o seu povo, mas o maior suspense, aquilo que nos traria a maior curiosidade, seria como Deus iria livrar o seu povo. Essa é uma realidade para o povo de Deus, meus irmãos. E sabe de uma coisa? Essa altura do campeonato, Mardoqueu já tinha virado a sua chave. Ele que vivia também junto daquela cultura, ele também vira a chave. E não sei se vocês vão lembrar, mas em determinado momento ele pede para que Esther se apresente ao rei, para interceder justamente para que alguma coisa pudesse ser feita por conta do decreto que existia. Esther vai relutar no primeiro momento, vocês lembram disso? Lá no capítulo 4, mais ou menos ali, e diante da relutância de Esther, Mardoqueu vira para ela e diz: olha, vai, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Ou seja, Esther, se você não for interceder pelo seu povo, pelo povo judeu, de alguma maneira, Deus vai providenciar livramento de outra maneira, mas o povo será livre. Olha a certeza que Mardoqueu tem aqui, meus irmãos. Não é se Deus vai livrar o seu povo, mas é como Deus vai livrar o seu povo. Socorro e livramento de outra parte virá, mas Deus vai livrar o seu povo. Meus irmãos, nós olhamos para a Bíblia
E nós já sabemos, nós conhecemos toda a história. Nós somos vencedores, nós já vencemos. Nós vivemos aqui apenas aguardando o grande dia, a grande festa, o dia que Jesus Cristo vai voltar. Nós já vencemos. Se nós conhecemos essa palavra, nós já sabemos que nós já vencemos, nós já somos vencedores. Um dia Jesus Cristo vai voltar, meus irmãos. Nós vivemos nessa expectativa apenas. Vai ser um dia de alegria e de festa para aqueles que se renderam ao Senhor. Mas presta atenção, vai ser um dia de juízo para todos aqueles que não confessarem Cristo como seu Senhor. A gente precisa se lembrar disso. Foi um dia de festa para o povo judeu, mas foi um dia de juízo para as nações inimigas. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas a questão, a pergunta que fica para mim e para você agora, nesse momento, é como nós vivemos até chegarmos lá. Como eu levo a minha vida até o grande dia. Como eu conduzo a minha vida até aquele grande dia. Nós vamos guardar essa pergunta para o final. Lembre-se disso. Como nós vivemos, como nós levamos a nossa vida até chegarmos lá. Por hora, nós vamos ver como é que foi o resto desse dia. O 13º dia, o dia do decreto. Está com sua Bíblia aberta? Vamos ler do 1 até o 16. Acompanhe na sua Bíblia. No 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los. Mas olha só, mas aconteceu exatamente o quê? O contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam, reunindo-se em suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para atacar os que buscavam a sua destruição. Ninguém conseguia resistir-lhes, porque todos os povos estavam com medo deles. E todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores do rei apoiaram os judeus, porque o medo que tinham de Mardoqueu havia se apoderado deles. Mardoqueu era influente no palácio, sua fama espalhou-se pelas províncias e ele se tornava cada vez mais poderoso. Versículo 5. Os judeus feriram todos os seus inimigos à espada, matando-os e destruindo-os, e fizeram o que quiseram com eles. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Também mataram Passandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adália, Aridata, Farmasta, Arissai, Aridai e Vaissata, os 10 filhos de Amã, filhos de Amedato, o inimigo dos judeus, mas não se apossaram dos seus bens. Naquele mesmo dia, o total de mortos na cidadela de Suzã foi relatado ao rei, que disse a rainha Ester: os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã na cidadela de Suzã. Que terão feito nas outras províncias do império? Agora diga, qual é o seu pedido e você será atendida. Tem ainda algum desejo? Este lhe será concedido. Respondeu Ester: se for do agrado do rei, que os judeus de Suzã tenham autorização para executar também amanhã o decreto de hoje, para que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. Então o rei deu ordens para que assim fosse feito. O decreto foi publicado em Suzã, e os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã ajuntaram-se no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens em Suzã, mas não se apossaram dos seus bens. Enquanto isso, o restante dos judeus que viviam nas províncias do império também se ajuntaram para se protegerem e se livrarem dos seus inimigos. Eles mataram 75 mil deles, mas não se apossaram dos seus bens. Nós vemos aqui, meus irmãos, um quadro de reversão da história. Os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu que exatamente o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam. Vai dizer o versículo 2, porque todos os povos estavam com medo deles. Outra reversão. A segunda pessoa mais importante do império não é mais Amã, agora é Mardoqueu, um judeu. Os nobres, os sátrapas, os governadores e administradores estavam apoiando os judeus por causa do poder de Mardoqueu. Vai dizer o versículo 4, ele se tornava cada vez mais poderoso. E o texto segue. Vai dizer que na cidadela de Suzã, na cidade de Suzã, os judeus mataram 500 pessoas e os 10 filhos de Amã. O rei fica assustado e ele tem uma conversa com Ester. Ele vira para Ester e fala: olha, os judeus mataram 500 homens e os 10 filhos de Amã. O que os restantes dos judeus não fizeram nas outras províncias? E a resposta está no versículo 16, que vai dizer que
Foram mortos mais 75 mil pessoas. O rei vai conceder mais um pedido para Esther. Esse rei deve ser muito apaixonado. Minha rainha, mais um pedido. Te concedo mais um pedido. E ela pede, meus irmãos, que o decreto seja estendido em um dia e que os filhos de Amã fossem pendurados numa forca. É importante dizer, meus irmãos, que todos que morreram, eles eram inimigos dos judeus. Porque parece que o povo judeu, Esther, Mardoqueu, parece que eles viraram os vilões. Tanta morte. Mas nós precisamos entender e compreender qual era o contexto daquela época. Ser inimigo dos judeus era ser inimigo do próprio Deus. E os inimigos de Deus, eles queriam aniquilar o seu povo, exterminar o povo judeu da face da terra, anulando a promessa da vinda do Salvador. Nós precisamos lembrar que a promessa de Deus é que o Salvador, Jesus Cristo, viria por meio do seu povo. E seu povo estava ameaçado de ser extinto. A gente precisa lembrar disso. Durante a história, toda a história do Antigo Testamento, meus irmãos, por várias vezes, o povo judeu tinha ordem, tinha autorização do próprio Deus de lutar e matar os seus inimigos, o que é conhecido como a Guerra Santa. E o que nós estamos vendo aqui, meus irmãos, os inimigos de Deus tentando matar o seu povo. Deixa eu abrir um parêntese histórico aqui. Os amalequitas, eles são historicamente conhecidos como inimigos do povo judeu. Quando o povo estava saindo do Egito, quando tinham acabado de sair do Egito, lá atrás, no livro de Êxodo, eles atacaram os judeus. Por conta disso, 420 anos depois disso, em 1 Samuel, no capítulo 15, quando o rei dos judeus era Saul, Deus dá ordem a Saul, através do profeta Samuel, para que eles aniquilassem, matassem os amalequitas. Porque lá atrás, no Êxodo, o povo amalequita se tornou inimigo do povo judeu e, portanto, inimigo do próprio Deus. Todo o povo queria aniquilar os judeus, queria anular a promessa do Senhor, de qual viria o Salvador, Jesus Cristo. A ordem de Deus para Saul é: matem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Ou seja, destrua tudo, matem e destrua tudo. Essa era a ordem do Senhor. Saul, ele vai matar todos os amalequitas, mas ele vai preservar o rei Agag. Além disso, ele não destrói todos os despojos, todos os bens, mas ele pega a melhor parte. Por causa disso, Deus rejeitou Saul como rei. Isso foi falado aqui durante algum sermão anterior aqui da série de Esther. O pastor Sávio falou sobre isso. Saul, ele não fez o que tinha que ser feito. Ele desobedeceu uma ordem do Senhor. Voltando para a nossa história agora, a história de Esther. Quem era Amã? Se você lembra da mensagem, algumas mensagens atrás, nós vamos nos lembrar, capítulo 3, versículo 1 de Esther, vai dizer que Amã, ele era descendente de Agag, o rei dos amalequitas. Portanto, Amã, ele era descendente do povo amalequita, ele era um amalequita. Aproximadamente 530 anos depois do episódio de Saul ali, o que acontece? Os judeus, eles matam todos os descendentes dos amalequitas. E Esther pede, o pedido que ela faz ao rei, pede para pendurar os corpos dos 10 filhos de Amã na forca, para que todos vejam, meus irmãos, qual é o fim de todo aquele que é inimigo de Deus. Este momento, ele apontava também, além da sua realidade do presente ali, ele também apontava para uma realidade futura. Meus irmãos, é exatamente isso que vai acontecer no dia do juízo. É exatamente isso que vai acontecer com todo aquele que continua em estado de inimizade com Deus. Queridos, nós pregamos o Evangelho domingo após domingo aqui. E sempre dizemos que o Evangelho é uma boa notícia, que Deus nos ama, que Ele se entregou por nós, que Ele veio nos redimir, que Ele veio restaurar todas as coisas. Isso tudo é verdade. Mas a boa notícia do Evangelho existe por causa de uma má notícia. E essa má notícia fala que nós nascemos já em estado de inimizade com Deus. Na volta de Cristo, para todo aquele que se encontrar nesse estado de inimizade com Deus, não será um dia de banquete, de festa, mas será um dia de juízo. Nós não podemos nos calar, meus irmãos. Precisamos falar da boa notícia, mas nós não podemos omitir a má notícia.
A boa notícia existe porque existe uma má notícia, e essa má notícia diz que nós nascemos separados desse Deus, nascemos em estado de inimizade com Deus. E no grande dia, o dia do Senhor, para aqueles que estiverem no Senhor, para aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor, vai ser um dia de júbilo, vai ser um dia de festa, vai ser um dia de banquete. Mas aqueles que não confessarem a Cristo como Senhor, vai ser um dia de juízo. A má notícia, Romanos 3:23 nos diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Só que a boa notícia vem logo no versículo seguinte, no versículo 24. Ele vai dizer que nós fomos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. As pessoas precisam entender, meus irmãos, que sem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, todos eles vão viver uma vida eternamente separada de Deus, separada do seu Criador. Nós estamos aqui no texto de Esther, 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Foi um dia de libertação do povo de Deus, mas também foi um dia de juízo para todos aqueles que eram inimigos de Deus. Como eu disse, isso apontava para uma realidade futura. Deus tem uma data, nós não sabemos qual, mas que Ele vai voltar e vai julgar todos aqueles que não se voltarem para Ele, todos aqueles que se encontrarem em estado de inimizade com Ele. Por isso que é importante que nós preguemos esse Evangelho, passemos essa boa notícia. Essa boa notícia precisa ser dada, porque todo aquele que se encontrar em estado de inimizade no grande dia, no dia que o nosso Senhor Jesus Cristo voltar, vai viver uma vida eternamente separada de Deus. Vamos seguir, meus irmãos? Tem mais algumas coisas interessantes nesse trecho do versículo 1 até o versículo 16 que nós lemos. Versículo 10 diz que os filhos de Amã foram mortos, né? Os 10 filhos de Amã foram mortos, mas o que diz no finalzinho do versículo? Mas não se apossaram dos seus bens. Versículo 15, nesse segundo dia de decreto que a rainha Esther tinha pedido para o rei, vai dizer que mataram mais 300 homens em Suzã, mas não se apossaram dos seus bens. Versículo 16, os judeus das outras províncias mataram 75 mil deles, mas não se apossaram dos seus bens. Meus irmãos, a gente percebe aqui que o povo ele conhecia a história e dessa vez o povo foi obediente. O povo eliminou os amalequitas, porque essa era a ordem. O povo foi obediente, eliminou os amalequitas e não ficaram com nada. Se a gente vai lembrar do decreto, do segundo decreto, o decreto de Mardoqueu, a gente vai lembrar que era para se defender e ficar com todo o despojo. Mas percebe que aqui a gente entende que o povo teve uma virada de chave. O povo se esqueceu do Senhor, mas agora o povo lembra, inclusive lembra da história. Matem os amalequitas e não fiquem com nada. Embora a lei que Mardoqueu tivesse feito permitia que eles ficassem. A desculpa de Saul lá atrás, para poder ficar com os bens, os melhores gados, os melhores animais. A desculpa de Saul há 500 anos atrás, aqui desse período de Esther, ele disse para Samuel que, olha, eu fiquei porque eu ia sacrificar o Senhor, mas era mentira. Em 1 Samuel 15:22, olha o que Samuel vai dizer para Saul, baseada nessa mentira que Saul conta para Samuel. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, meus irmãos, não importam as circunstâncias, não importa o que está acontecendo, nos importa obedecer ao Senhor. Importa para mim e para você obedecer ao Senhor. Como que eu obedeço ao Senhor? Conhecendo a sua vontade. Isso não é possível através de outro meio, a não ser através da sua palavra. Nos importa obedecer ao Senhor. Estou me lembrando de um outro episódio que agora, já no Novo Testamento, quando existia uma ordem do Sinédrio, Jesus já tinha ascendido aos céus, a igreja estava crescendo, e existia uma ordem do Sinédrio para não se falar naquele nome. Que nome era esse? O nome de Jesus. Porque a igreja era perseguida, e a igreja crescia. A igreja perseguida, a igreja crescia. A ordem do Sinédrio era: não fale mais nesse nome. Não fale mais no nome de Jesus. E os apóstolos viram e falam o seguinte: nos importa primeiro obedecer ao Senhor.
Que seja assim na sua vida também, meu irmão. O que importa para mim e para você é obedecer ao Senhor. Uma reversão da história que nós estamos vendo aqui. O povo judeu, ele domina os seus inimigos. A ideia é que seus inimigos os dominassem, mas eles dominaram os seus inimigos. É um dia de libertação para o povo de Deus. É um dia de descanso. A Bíblia vai dizer que eles têm descanso dos seus inimigos e eles transformam isso em um dia de festa. E esse é o segundo ponto. Eu esqueci de falar o primeiro, né, Laila? Não falei o primeiro ponto, mas o primeiro ponto era o dia do decreto. O que aconteceu no dia do decreto? Agora nós estamos após esse momento que vai ser o dia que o povo judeu ele teve descanso dos seus inimigos e esse dia de descanso vai ser transformado em um dia de festa. Do versículo 17 ao versículo 32. Nós não vamos ler todo esse trecho, mas acompanha comigo aí do versículo 17 ao versículo 19. Acompanha na sua Bíblia. Isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar e no 14º dia fizeram o quê? Descansaram e fizeram dessa data um dia de festa e de alegria. Esse momento aqui aconteceu para todos os judeus que viviam em todas as demais províncias, não em Suzã. Os judeus de Suzã, versículo 18, porém, tinham se reunido no 13º e no 14º dias. Por quê? Porque Esté pediu para estender mais um dia o decreto, lembra disso? E no 15º dia fizeram o quê, meus irmãos? Descansaram e dele fizeram um dia de festa e de alegria. Versículo 19. Por isso os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o 14º dia do mês de Adar como um dia de festa e de alegria, um dia de troca de presentes. Eles descansaram dos seus inimigos, eles venceram a batalha e tornaram esse dia após o dia da batalha um dia de descanso, um dia de festa. Acompanha a partir do versículo 20 até o versículo 22, nós não vamos ler, mas a gente vai perceber aí que Mardoqueu ele registra os acontecimentos e envia cartas para todos os judeus de todas as províncias. O 14º e o 15º dias do mês de Adar são dias de festa. São dias de celebração e eles deveriam fazer isso todos os anos. Eles se livraram dos seus inimigos. Nesse mês, a tristeza ela se transformou em alegria e o pranto em um dia de festa. Versículo ainda 22. Comemorem, festejem, se alegrem, troquem presentes e dê oferta aos pobres. É um dia de celebração. Vamos celebrar. Nós estamos descansando dos nossos inimigos. O Senhor nos libertou. Vamos festejar, é um dia de festa, comemorem. Versículo 24, vocês podem ler? Acompanhem o versículo 24, está sendo projetado. Vocês podem ler, por favor? Versículo 24. Podem ler. Pois Amã... Amã lançou o pur. O pur significa sorte. Caiu aonde? No 13º dia. Esse dia deveria ser um dia de choro, de tristeza, de pranto e derrota para os judeus. Mas Deus ele reverteu tudo isso em um dia de festa e alegria. E foi um dia de ruína exatamente para os inimigos dos judeus e não para os judeus. Se reverteu. Era para ser um dia triste para os judeus, um dia de morte. Mas Deus reverteu isso em descanso, em alegria. Então comemorem. Versículo 26 vai dizer o seguinte, o início dele. Por isso aqueles dias foram chamados Purim, da palavra pur. Vamos comemorar, vamos celebrar o Purim. E Purim vem de onde? Vem de pur, vem de sorte. Mas, meus irmãos, essa festa ficou conhecida como esse dia por causa do Purim, por causa do pur, por causa da sorte. Mas nós sabemos que não existe sorte para o nosso Deus. Não existe acaso para o nosso Deus. Não existe coincidência para o nosso Deus. Existe uma providência. Existe um Deus que age. Existe um Deus que cuida do seu povo e cuida da história do seu povo. Versículo 28, vocês podem ler? Está sendo projetado? Vamos lá? Esses dias...
não se esqueçam e comemorem com cada família de cada geração. Os judeus, meus irmãos, eles celebram essa data até o dia de hoje. Celebração do Purim, o dia do Purim. Meus queridos, quanta coisa mudou com o povo judeu que vivia na Pérsia. Eles estavam enraizados numa cultura pagã, vivendo ali os seus costumes. Os princípios de Deus, os princípios do povo de Deus, eles já não eram vividos ali por aquele povo por muitas pessoas ali já. Já não era comum mais adorar o Deus verdadeiro. Eles estavam embutidos de uma cultura diferente, pagã. Eles estavam vivendo aquilo tudo ali. Mas Deus, Ele reverte o estado do povo. Ele traz um reavivamento para os judeus e institui uma nova festa. Ele reverte e transforma o que seria tristeza em um dia de festa. Esther e Mardoqueu, meus irmãos, eles que escondiam as suas identidades, que viviam camuflados, agora eles têm uma postura completamente diferente. Versículo 29, vamos ler todos juntos? Então, fizeram uma segunda carta, porque uma primeira carta havia sido escrita no versículo 20. Eles fizeram uma segunda carta com toda a autoridade, confirmando a primeira, acerca do Purim, acerca do dia da celebração, acerca do dia da festa. O povo judeu daquela geração e das gerações seguintes, eles deveriam se lembrar de celebrar o Purim todos os anos. E talvez você pode dizer assim, como eu gostaria de participar dessa festa. Uma festa que me lembre do dia que eu tive descanso dos meus inimigos. Do dia que a minha vida foi mudada e foi transformada. Do dia em que eu pude comemorar a minha libertação. Um dia de alegria, um dia de banquete, um dia de troca de presentes, um dia de ajudar aos pobres. O texto vai falar sobre isso. Ah, se eu pudesse comemorar o Purim. Você não precisa, meus irmãos, comemorar o Purim. Sabe por quê? Porque existe uma outra festa e você está nela nesse exato momento. Você está nessa festa agora. Talvez você não perceba, talvez você tenha se esquecido, talvez você até não dê o devido valor. Mas o que é o domingo, meus irmãos, para o cristão? O que é o domingo para você? É um dia da semana? Talvez se perguntasse, o que é o domingo? Talvez alguém vai responder assim, é o primeiro dia da semana. O que é o domingo para o cristão? Meus irmãos, eu tenho uma lista extensa para dizer para vocês do que é o domingo para o cristão. É o dia que Jesus Cristo ressuscitou. É o dia da nossa libertação. É o dia que o nosso último inimigo, a morte, ela foi vencida de uma vez por todas. É o dia de descanso dos nossos inimigos. É o dia que nos reunimos como família, porque nós temos uma nova família agora. É o dia de nos alegrarmos uns com os outros. É o dia que o povo do Senhor se reúne para o adorar. É o dia que nós compartilhamos a mesa. Terceiro domingo tem uma mesa bonita ali, e nós compartilhamos a mesa junto com a nossa família. No primeiro domingo do mês, nós celebramos a ceia do Senhor. Tem vinho, tem pão. É um dia de festa, nós compartilhamos a mesa. O dia que a nossa história foi revertida por causa de Jesus Cristo. Hoje é domingo, meus irmãos. Hoje é festa para o povo de Deus. Para nós a festa não é Purim, mas é o domingo. Para nós a festa não é só uma vez ao ano. Para nós a festa é toda semana. Percebe, meus irmãos? O domingo não pode ser um dia qualquer para mim e para você. Às vezes você entra e sai daqui sem perceber que você está vivendo uma festa espiritual. Você não pode trocar essa festa por qualquer coisa. Você não pode trocar a comunhão com seus irmãos por qualquer motivo. Você não pode ter esse dia para você, porque esse dia é o dia do Senhor. Às vezes, a festa do domingo é a nossa segunda, a nossa terceira ou a nossa quarta opção. Se der, se não tiver nada para fazer, aí eu vou à igreja, aí eu vou celebrar. Mas se pintar qualquer coisa, e vai pintar, e vai acontecer, vão surgir coisas que vão tentar impedir que você esteja nesse dia de festa.
Porque esse dia, meus irmãos, é o dia que o povo de Deus se reúne para o adorar. É lógico, nós o adoramos a Deus durante a nossa semana toda. Mas hoje é especial porque o povo dele está reunido. Hoje é domingo, é o dia do Senhor. Esse é o dia que nós celebramos a nossa libertação. Nós não podemos nos esquecer disso, meus irmãos. Hoje celebramos o domingo. Um dia de festa. Mas um dia nós viveremos em festa eternamente. Nós nos reunimos para festejar uma vez por semana. Mas um dia nós vamos festejar eternamente. Um dia Jesus Cristo vai voltar, meus irmãos. O dia do Senhor. Dia de festa para uns, mas dia de juízo para outros. No início eu fiz uma pergunta, vocês lembram? Lembram? Como viveremos os nossos dias até chegar lá? Até chegar o grande dia. E agora, é exatamente esse o terceiro ponto. Como viveremos até lá? Como nós vamos viver até chegar lá? Vamos ler capítulo 10, versículo 1. O texto vai ser projetado. Vamos ler todos juntos? Olhem para a projeção, vamos lá? O rei Xerxes... O texto termina, meus irmãos, nos lembrando que nós ainda não chegamos lá. Nós estamos a caminho, mas nós ainda não chegamos lá. O texto vai dizer que o rei ele vai impor mais impostos. Se nós voltarmos no capítulo 2, por conta da coroação de Esther, a gente vai perceber que o povo foi beneficiado. Momento de festa, a nova rainha chegou. O rei vai e beneficia o povo, mas agora ele castiga o povo de novo, mais impostos. Nós precisamos lembrar que nós ainda vivemos na casa da Pérsia. Por mais que as coisas tenham mudado, ainda é a casa da Pérsia. Por melhor que pareça estar a situação, ainda é a casa da Pérsia. Então, para nós, fica a lição que ainda vamos conviver, meus irmãos, com a injustiça. Ainda vamos conviver com uma cultura contrária aos valores do reino. Reino esse que nos aguarda, embora nós já começamos a viver o reino aqui. A partir de Jesus Cristo, o reino foi instaurado. Mas nós vamos viver esse reino plenamente quando Jesus voltar. Mike Cosper, eu acho que é assim que se pronuncia, ele é um comentarista desse texto de Esther e vai dizer o seguinte. Ele vai dizer que é a história de um grupo de pessoas encontrando seu caminho de volta para Deus em meio a um mundo escuro. Esse povo, o povo que vivia ali na Pérsia, ele viveu distante do seu Deus. Eles achavam que Deus estava ausente quando Deus estava apenas oculto. Quando nós estamos distantes de Deus, como eu disse, nós percebemos, cada vez percebemos menos que Ele está presente. Para percebermos que Deus está presente, nós precisamos buscar esse Deus. Nós somos advertidos sobre isso. Nós precisamos ter o cuidado de como nós conduzimos a nossa vida até o grande dia. Nós ainda não chegamos lá, meus irmãos. Sim, nós já estamos em festa, mas ainda estamos na casa da Pérsia. Ainda vivemos em um mundo caído, arranhado pelo pecado, com injustiças, valores invertidos aos valores do reino de Deus, desigualdade, fome, calamidade, mazelas e tantas outras coisas. Às vezes nós vamos achar que Deus está ausente, mas Ele não está. Como eu e você vivemos a nossa vida até chegar lá? Quando chegarmos lá, no dia do Senhor, para todo aquele que se encontrar na posição de povo do Senhor, pessoas que foram alcançadas pela graça de Jesus Cristo, para todas essas pessoas será um dia de festa, será um dia de banquete. Mas para todos aqueles que se encontrarem em inimizade com Deus, será um dia de juízo. Um dia onde todas essas pessoas viverão eternamente afastadas do seu Criador, afastadas de Deus. Nós ainda não chegamos lá. Como você vai viver a sua vida até chegar a esse grande dia? Quero chamar o pessoal da música à frente. Nós já estamos terminando. Não só estamos terminando o sermão, mas estamos terminando a série do livro de Esther.
Eu espero que você jamais se esqueça dessa história, porque ela é também a sua história. É a história de um Deus que cuida do seu povo. E hoje nós somos o povo de Deus. Não esteja distante desse Deus, esteja perto. Como nós vamos viver até lá? Como vamos tocar a nossa vida até o dia do Senhor? Esteja sempre, meus irmãos, mais perto de Deus. Mesmo quando você está se sentindo só e achando que Deus não está presente. Mesmo quando você estiver triste. Mesmo quando você sentir dor. Mesmo quando você tiver algum problema, alguma calamidade. Mesmo diante da morte. Mesmo quando tudo isso acontecer, meus irmãos, cante. Cante como o escritor dessa música, que no seu coro diz: sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Que você conduza a sua vida até lá, exatamente desse jeito, mais perto de Deus. Porque naquele dia será um dia de festa e um dia de banquete, para mim e para você. Que Deus nos abençoe.